E aí, galera? Tudo sussa na montanha-russa da vida? Hoje a gente vai mergulhar num poço fundo e escuro da internet, porque, vamos ser sinceros, quem nunca sentiu aquela pontada de curiosidade mórbida ao encarar a barra de pesquisa do Google? Mas existem coisas que, meu amigo, é melhor deixar soterradas no fundo do poço mesmo. Coisas que depois de vistas jamais abandonam a gente, tipo a musiquinha do Faustão. Se você se acha corajoso e acha que não tem medo de nada, preparei uma lista com 7 pesquisas que você jamais, eu disse, jamais, deveria fazer no Google, especialmente se você pretende dormir em paz essa noite. Lembram quando eu falei de coisas sinistras que a gente encontra na Deep Web? Pois é, a Deep Web é um lugar onde os segredos mais obscuros da humanidade se escondem, e onde as histórias mais perturbadoras ganham vida. Então, a história que eu vou contar agora não aconteceu exatamente lá, mas acreditem, ela é tão perturbadora quanto. É uma história que desafia a compreensão humana e nos faz questionar os limites da sanidade. Armin Meiwes, vulgo o açougueiro mestre, era um alemão aparentemente normal, até que a polícia descobriu seus planos macabros. Ele vivia em uma pequena cidade alemã, onde ninguém suspeitava do que se passava em sua mente. Ele tinha uma tara bizarra, queria encontrar alguém disposto a ser devorado. E acreditem, ele encontrou. A internet se tornou seu campo de caça, onde ele procurava por pessoas com desejos igualmente perturbadores. Bernd Jürgen Brandes, em um surto de insanidade ou quem sabe até por livre e espontânea vontade, topou participar dessa fantasia mórbida. Ele respondeu ao anúncio de Meiwes, e os dois começaram a planejar o encontro macabro. O que aconteceu depois, meus amigos, é tão grotesco, tão surreal, que eu hesito até em contar. A cena do crime era algo saído de um pesadelo, com detalhes que fariam qualquer um perder o sono. Imaginem um jantar romântico, velas, vinho. Só que no lugar do prato principal, a gente tem algo que desafia a lógica e a moralidade. É uma visão que ninguém deveria ter que imaginar. Melhor eu parar por aqui. Algumas histórias são pesadas demais para serem contadas em detalhes. Só digo uma coisa, se você tiver estômago fraco, nem pense em jogar o nome desses caras no Google. A curiosidade pode ser perigosa, e algumas coisas é melhor deixar enterradas no passado. Se você, assim como eu, cresceu na época em que lendas urbanas rolavam soltas na internet, com certeza já ouviu falar do Slender Man, aquela figura esguia, sem rosto, que assombrava crianças. Mas nenhuma creepypasta se compara ao caso real de Thomas Neal e sua filha, Jessica. Imaginem a cena, uma garotinha voltando da escola, o sol começando a se pôr, e de repente, puf, desaparecida. A polícia, desesperada, interroga o pai, Thomas. A gravação dessa conversa, meus amigos, é de gelar a espinha. Quem ouviu jura de pés juntos que dá para ouvir sussurros, vozes estranhas, como se o próprio Slender Man estivesse ali, presente na sala. Se você tiver um fone de ouvido sobrando e um coração de aço, procure por Thomas Neal Interrogation Tape. Mas não diga que eu não avisei. Quem nunca teve um pé atrás com o número 13? Esse número, envolto em mistério e superstição, sempre foi motivo de receio para muitos. Seja por causa da Sexta-feira 13, Gato Preto, ou até mesmo por histórias de azar que ouvimos desde crianças, ou por causa daquela tia que sempre te colocava sentada na ponta da mesa em um almoço de família. O número 13 sempre teve um ar de mistério. Mas existe uma história, uma lenda urbana, que transforma esse número em algo muito mais sinistro. Uma história que faz o sangue gelar e o coração bater mais rápido. Dizem que se você tiver coragem, ou loucura, suficiente para se olhar no espelho às 3 da manhã do dia 13 e repetir, Senhor 13, eu estou aqui 3 vezes, algo terrível acontece. Algo que vai além do nosso entendimento. Algo que desafia a lógica e a razão. Alguns dizem que ele aparece no reflexo, uma figura fantasmagórica que te observa do outro lado do espelho. Outros que você sente uma presença maligna, um arrepio que percorre a espinha e faz os pelos da nuca se arrepiarem. O pior é que existem relatos de pessoas que tentaram essa brincadeira macabra e nunca mais foram vistas. Desapareceram sem deixar rastros, como se tivessem sido engolidas pela escuridão.
e nunca mais foram vistas. Suas histórias se tornaram lendas, contadas ao redor de fogueiras e em noites de tempestade. Se você quiser arriscar, a barra de pesquisa do Google é toda sua. Mas lembre-se, a curiosidade pode ter um preço alto, mas não diga que eu não avisei. Às vezes é melhor deixar certos mistérios sem resposta. Se você tem pavor de cobra, amigo, pula essa parte. Sério, você não vai querer ver o que eu vou mostrar. Imaginem um ninho, mas não um ninho qualquer. Um ninho gigante, com centenas, milhares de cobras, todas emaranhadas, se contorcendo. É de dar pesadelo só de pensar, né? Pois bem, algum ser humano sem coração, ou talvez com muita coragem, resolveu filmar essa cena digna de Indiana Jones. Só que o que era para ser um vídeo rapidinho, se transformou num verdadeiro filme de terror. Não vou dar spoiler, mas digamos que a coisa toda sai completamente do controle. Se você for corajoso, ou louco, o suficiente, procure por ninho de cobras no Google. Mas já aviso, você foi avisado. Chapter 5. Zumbis reais? A droga crocodilo. The Walking Dead? Guerra Mundial. Esqueçam. A realidade, meus amigos, sempre supera a ficção. E quando o assunto é bizarro e assustador, a droga crocodilo ganha de lavada. Imaginem uma substância tão poderosa, tão devastadora, que transforma seus usuários em verdadeiros zumbis. Não estou falando de mortos-vivos famintos por cérebros. Mas a aparência... essa é de arrepiar. A crocodilo causa necrose na pele, expondo os ossos, os músculos. É como se a pessoa apodrecesse de dentro para fora, em câmera lenta. As fotos são tão chocantes que muitos duvidam da sua veracidade. Mas, acreditem, essa praga existe. Se você duvida, digite Crocodile Effects no Google. Mas já aviso, prepare o estômago. Chapter 6. O Exorcismo de Emily Rose. Não, pior. Se você assistiu O Exorcismo de Emily Rose e achou assustador, prepare-se para conhecer a história real que inspirou o filme. Anneliese Michel, uma jovem alemã, passou por um inferno na Terra. Imaginem vozes demoníacas sussurrando em seu ouvido, convulsões, força sobre-humana. A possessão foi tão intensa que a família recorreu a um padre para realizar um exorcismo. E não foi apenas um. Foram 67 rituais ao longo de 10 meses. O mais assustador é que os áudios dessas sessões foram gravados. Se você tiver estômago forte e coragem de sobra, procure por Anneliese Michel Exorcism Tapes no Google. Mas não diga que eu não avisei. Você pode acabar dormindo com a luz acesa por um bom tempo. Chapter 7. As almas perdidas do edifício Joelma. No coração de São Paulo, um gigante de concreto guarda um passado trágico e assustador. O edifício Joelma, com sua imponente estrutura, é um símbolo de uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. O edifício Joelma, palco de um incêndio devastador em 1974, se tornou sinônimo de tragédia e mistério. Naquele fatídico dia, o fogo se alastrou rapidamente, pegando todos de surpresa. Imaginem, chamas altíssimas consumindo cada andar, transformando o prédio em um inferno de fogo. Pessoas desesperadas presas nas janelas, sem ter para onde fugir, clamavam por socorro. Gritos que ecoavam pela cidade, criando uma atmosfera de pânico e desespero. A cena, digna de um filme de terror, deixou cicatrizes profundas na história da cidade. O impacto foi tão grande que até hoje é lembrado com tristeza e horror. Mas o pior ainda estava por vir. Durante os trabalhos de resgate, os bombeiros se depararam com uma cena macabra. 13 corpos carbonizados, irreconhecíveis, amontoados dentro de um elevador, como se tentassem escapar juntos do inferno que se formou. A visão era aterrorizante e deixou marcas indeléveis na memória dos sobreviventes e dos socorristas. As almas dessas vítimas, dizem, nunca encontraram descanso. Muitos acreditam que o edifício é assombrado por essas almas perdidas. Se você quiser conhecer mais sobre essa história arrepiante, procure por Edifício Joelma no Google. Há muitos relatos e documentários que exploram os mistérios e as assombrações do local. Mas esteja preparado para imagens fortes e relatos de arrepiar.
A história do edifício Joelma é um lembrete sombrio dos horrores que podem se esconder nas sombras da nossa própria cidade. Outro. E aí, ainda curioso? Então, meus amigos, sobreviveram a esse mergulho no lado obscuro da internet? Depois de conhecer essas histórias, fica a pergunta: vale a pena arriscar uma busca no Google e encarar de frente o lado macabro da humanidade? A decisão é de vocês. Mas como diria o sábio tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E acreditem, a responsabilidade de lidar com essas imagens perturbadoras depois é só sua. Bons sonhos. Se conseguirem dormir depois dessa.